Sempre quando a gente lida com vocação, a gente vai lembrar de Judas Iscariotes. Não tem como. Não tem. O enigma, porque existe um mistério de Deus, existe um chamado Mysterium Iniquitatis. O mal também é um mistério, viu? E vamos aceitar isso na vida. Porque às vezes nós lidamos com a vocação nossa e dos outros, porque ninguém lida só com a sua. Sempre, nós somos igreja é sempre comunidade, né? Igreja é sempre comunidade. Então aquela frase que o Dom Belinho uma vez falava para nós em aula: se Deus não nos encontrar unidos quando Ele voltar, reunidos Ele vai encontrar. Porque quando Jesus voltar, alguma reunião vai estar acontecendo em algum lugar desse mundo. Porque o que igreja é só reunião, ele vem em comunidade. Nós somos assim o tempo inteiro. Isso é ser católico. Católico é reunião para tudo quanto é lado e para tudo quanto é motivo. Não é verdade? Então, ninguém vive vocação sozinho. Não tem isso. Não existe isso. Então, eu sou chamado a crescer na minha vocação e fazer com que a outra pessoa, ela seja verdadeiramente eleita. O que quer dizer isso? Ela viva, de acordo com a vocação a qual ela foi chamada. Ela cresça na própria vocação. Então nós temos o poder, e como batizados em primeiro lugar temos, de fazer uma vocação crescer. E é essa a nossa missão. A primeira coisa, você que é de comunidade, quer zelar pela tua vocação, sim ou não? Você quer cuidar da tua vocação? Cuida da vocação do teu irmão. Quem cuida da vocação do outro está cuidando da sua. Porque hoje tem aquela mania: ninguém se intromete na minha vida. Então, meu irmão, vai viver sozinho, trancado num quarto, numa depressão absurda, mas quer viver em igreja, vai ter que se sentir incomodado pelos outros. Viver em comunidade é isso aí. Então não tem como. Agora, não quer ser incomodado, vá morrer em depressão. Tem depressão química, tem depressão biológica, é outro. Mas a maioria não é assim. A maioria é opções egoístas para se isolar. Então o outro é instrumento de crescimento da minha vocação. Se nós chegarmos no patamar de São João da Cruz, que ao passar, ao ser preso pelos seus irmãos 7 meses, e depois de tudo passado, ele escolhe a comunidade que menos gostava dele, porque ele queria crescer sempre na própria vocação. Aí nós chegamos na maturidade. É isso que Jesus nos propõe. Então, todos nós queremos ser chamados e queremos ser eleitos. Nós queremos ser eleitos na medida em que nós vivemos de acordo com a vocação que nós fomos chamados. Tá? Nesse processo, vamos pegar Êxodo 3, versículo 1, que é a vocação de Moisés. Nós poderíamos comparar, como eu já fiz uma vez, uma outra oportunidade, comparar com outras vocações. Vocês vão ver que o itinerário é sempre o mesmo. Êxodo 3, 1, 12. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Itinerário vocacional. Primeiro ponto do nosso itinerário vocacional: encontro com Deus. Então,
Nós, em primeiro lugar, teve um momento que Deus entrou na nossa vida, na nossa história. Ele nos cativou. Como a sarça ardente, Ele chamou: vem. E sarça é algo que eu estou vendo. E Moisés sabe, eu vou me aproximar, porque aquilo atrai. E o Senhor nos atrai. Sem essa atração, porque às vezes lá, depois que passa lá na frente, é o mesmo Moisés que vai ter crise lá na frente. Vai vir problemas. E aí a gente cai no erro. Até Jeremias: maldito o dia que nasci. Olha que crise bonita. Maldito o homem que falou nasceu um varão. Olha que desgraça é minha vida. Eu prego a palavra e só arranjo encrenca na minha vida. Mas um fogo aquece dentro de mim. Às vezes a gente recrimina isso aqui. Senhor, por que me atraísse então? É assim que eu faço. É isso que Deus falaria para cada um de nós. É desse modo. Está vendo? Moisés foi assim. Ele nos atrai. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. O Senhor nos propõe uma realidade que nos chama a exercer a nossa vocação. Mesmo se a vocação mais contemplativa do mundo, você é chamado a amar a realidade da missionária evangelizadora da igreja. Basta ver Santa Teresinha, né? Que queria ser padre, queria ser missionária, né? Mas descobri: no centro da igreja serei o amor. Mas esse ardor está presente. Então, o Senhor nos atrai só para a gente se sentir bem? Não. O Senhor nos atrai para sermos cooperadores dele. Olha a palavra: junto, operadores. Trabalhar junto com ele. Por isso ele quer que tenhamos os mesmos sentimentos dele. Filipenses 2: tendem em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, para que nós nos condoemos com a realidade da evangelização, da pregação da palavra, do encontro com Deus, e por aí vai, seja qual for o carisma que Deus nos chama. Então Ele propõe algo para nós. Ninguém é vocacionado para se fechar em si mesmo. Nós somos vocacionados como a árvore. O Papa Francisco falou isso esse ano. Toda a realidade da criação, as árvores, as plantas, os animais, vivem para o outro. As plantas, as flores são bonitas para os outros, não para si mesmo. Então nossa vocação é para uma realidade. Para uma realidade. E aí vem concretamente. O Senhor apresenta o problema. O Senhor apresenta a realidade. Mas aí, versículo 10: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí ele fala: agora você vai junto comigo fazer isso. Deus tinha o poder de tirar o povo do Egito sem Moisés? Claro, gente. Como nós, a nossa realidade. Nós temos a capacidade de... Deus tem a capacidade de salvar sem nós. Mas Ele quis precisar de nós. Quis. Então a missão é apresentada para aquele que é vocacionado. Vamos de novo no casamento, é a mesma coisa. Uma pessoa que encontra a sua amada ou seu amado, foi um encontro fortuito, foi um relacionamento, foi uma festa, foi algo. Deus prepara os lugares. E se nós jogarmos isso com o matrimônio, funciona da mesma maneira. Um casal se une, vai ter
montar uma família, daquela família surgir filhos, trabalho, por aí vai. É o mesmo itinerário. Mas a mesma pergunta, nós temos sempre que ver os sinais de Deus. Objeção. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Nossa Senhora fez a mesma coisa. Como pode acontecer se eu não conheço o homem? Cuidado com vocação, aí entre aspas, com muita certeza. São Bento, na sua regra, falava: quando um vocacionado se apresenta à porta, acolhe alguém, não. Pega a porta, maia na cara dele, fala impropérios para ele. Se ele aguentar durante 5 dias, aí o acolha. Certo? Então, é isso que nós apresentamos. E quando Moisés, você acha que Moisés, eu vou pro Faraó, vou voltar naquele negócio lá, eu vou voltar para aqui. Qual é a primeira coisa que passa? Eu vou morrer. É óbvio, todo mundo conhece a história. Eu vou morrer. Então como que vai ser isso? Vocacionado que questiona é o perfeito vocacionado. Mas questiona nesse ponto. Questiona para buscar. Não questiona para recusar. Questiona para quê? Eu quero saber qual é a verdade em tudo isso. Muitos casamentos, e vocês sabem disso, eu estou fazendo esse paralelo e é proposital, viu? Porque eu quero realmente que saiam daqui com a imagem verdadeira do que é vocação. Quantos namoros que deram casamentos frutíferos, que a mulher, o homem ficou cercando de mil modo, ela não queria de jeito nenhum. Há uma ojeriza, um nojo até ela tinha no começo. E depois a atração veio. É isso daqui. Então isso faz parte do itinerário vocacional. Questionar para buscar a realidade. E por fim, versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A confirmação. Deus não joga a gente num deserto e fala: dane-se. Deus não faz isso. Aí a frase de Santa Teresa de Calcutá: uma certeza eu tenho na minha vida, na minha vocação, perdão. Deus não brinca com a minha vida. O demônio, ele gosta de colocar isso no nosso ouvido. Está vendo? Como fez com Eva. Gênesis 3. Olha, está vendo? É para isso que ele te chamou. É para isso que ele te constituiu aqui. Para destruir a tua vida. Ele não gosta de você. Por isso, nós temos que ver os sinais da confirmação da nossa vocação. E quando você encontra sinais da tua vocação, você tem que registrar no livro do teu coração e não deixar que ninguém toque esses sinais de vocação, de confirmação. Esse é o teu tesouro, é a palavra que Deus te deu. Não expõe para o inimigo, é sua, e aí você vai cuidar disso, como nós também vamos ajudar o outro a cuidar do tesouro dele. Cuidar do tesouro dele.